Fala, gente boa! Bom, eu tinha encerrado o vídeo anterior, né, comentando sobre a tentativa do nosso amigo Bell, ou melhor, Alexander Graham Bell, né, o considerado pai, o grande inventor do telefone, de se criar um aparelho que facilitasse a comunicação com pessoas portadoras de deficiência auditiva, né, ou surdos, como queiram, né? Bom, em 1875 ele até chegou a criar um aparelho com esse intuito, só que isso acabou não dando certo. Em 1876, isso já em 10 de março de 1876, ele criou um aparelho que funcionava da seguinte maneira: havia uma bobina de magneto e essa bobina de magneto, ela transformava as ondas sonoras em impulsos elétricos. Bom, esses impulsos elétricos, eles eram conduzidos por um fio. Então, esses impulsos elétricos chegavam em um outro aparelho, né? E nesse outro aparelho, esses impulsos elétricos, eles eram, digamos assim, traduzidos, transformados em palavras, né? Então, o que ele fez, o nosso amigo Bell? O nosso amigo Bell, ele não trabalhava sozinho, ele tinha um auxiliar. Então, o auxiliar dele era o Thomas Watson. Inclusive, eu tenho uma foto dele aqui, ó. Esse aqui é o auxiliar do nosso glorioso amigo Bell, né? Thomas Watson. Bom, esse aparelho que eu estou dizendo, melhor, esses dois aparelhos, né? Havia um aparelho no laboratório onde trabalhava o nosso amigo Bell, e havia ainda um outro aparelho, esse segundo aparelho, estava no escritório onde trabalhava aqui o nosso amigo Thomas Watson. Quando o nosso amigo Bell, né, estava prestes a trocar algumas palavras, né, com um auxiliar dele, o glorioso Watson, ele deixou por acidente derramar um ácido na sua roupa, né? Então, a primeira ligação telefônica da história não foi para falar de amenidades, falar sobre o último jogo do Caxias, falar que a Anitta é burra, enfim, a primeira ligação telefônica foi a seguinte, né? O que o nosso amigo Bell disse para o auxiliar dele foi o seguinte, né? Senhor Watson, venha aqui imediatamente. Eu preciso do senhor. Então, essa foi a primeira conversa telefônica da história. Foi um pedido de ajuda. Bom, até certamente vocês devem saber, né, que ainda nesse ano de 1876 houve uma exposição, caso eu não esteja enganado, na cidade de Filadélfia, em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. E o Dom Pedro II, que estava, obviamente, visitando, prestigiando essa exposição, ele acabou encontrando o nosso amigo Bell lá na sua estante e simplesmente ninguém estava dando importância para esse aparelho, né? Para esse primeiro aparelho telefônico da história. E o Dom Pedro II acabou se interessando por esse aparelho, isso chamou a atenção dele, e ele e o nosso amigo Bell, eles acabaram trocando algumas palavras, né? Como é mais do que sabido, Dom Pedro II era uma figura bastante inteligente, bastante culta, poliglota, que tinha um interesse muito grande por invenções e por ciência, de uma maneira geral. E foi justamente ele, que acabou trazendo a telefonia, o primeiro aparelho telefônico para o Brasil. Bom, obviamente, eu acabei de dizer que o inventor do telefone foi o Alexander Graham Bell, né? Bom, eu diria que essa informação ela é tão errada quanto a Anitta errando o resultado da soma de 2 mais 1, dizendo que o resultado da soma de 2 mais 1 é 5. Bom, na verdade, o aparelho do telefone, ou melhor, do teletrofone, esse era o nome original, foi um italiano chamado Antonio Meucci, Antonio Santi Giuseppe Meucci, esse era o nome completo dele, tá? Ele era engenheiro civil, ele morava não na Itália, mas numa cidadezinha próxima de Nova York, chamada Staten Island. Bom, a esposa do nosso amigo Antônio, né,
ela sofria de reumatismo e ela não, portanto, ela não poderia subir e descer escadas. Então, o laboratório do nosso amigo Antônio ficava na parte térrea o quarto da esposa ficava na parte superior. Então, o que ele fez? Em 1856, portanto, 20 anos antes do nosso amigo Bell, ele acabou criando um aparelho que permitia com que ele conversasse com a esposa dele, à distância. E esse aparelho acabou recebendo o nome de teletrofoto. Curioso é que esse aparelho ele acabou sendo noticiado num jornal que era da colônia italiana de Nova York, chamado até vou fazer uso aqui da colinha, né? Perdão aqui pelo improviso. O nome do jornal era L'Eco d'Italia. Esse era o jornal da colônia italiana, um dos jornais da colônia italiana de Nova York. E numa matéria de 1861, esse jornal, L'Eco d'Italia, ele acabou noticiando esse invento do nosso amigo Antônio. Mas só em 1865 é que esse aparelho, o teletrofone, ele passou a ser, enfim, a funcionar, enfim, a ter uma utilização, que ele decolou, vamos dizer assim. O nosso amigo Antônio ele até chegou a registrar esse invento, a patentear esse invento, isso em 1871, só que esse registro era um registro provisório. Então, 3 anos depois depois de 3 anos, esse registro provisório acabou vencendo. E o nosso amigo Antônio não tinha dinheiro para registrar o seu invento, patentear o seu invento de maneira definitiva. E nessa o nosso amigo Bell acabou se aproveitando. Ele criou um aparelho que era muito semelhante ao do nosso amigo Antônio Meucci, e obviamente o nosso amigo Antônio não gostou nada disso. Ele acabou entrando com um processo na justiça, só que houve um porém. Em 1889, quando esse processo estava pela metade, o nosso amigo Antônio acabou falecendo. Então, obviamente, o processo teve fim e o nosso amigo Bell acabou ganhando a reputação, a fama de ter sido o inventor do telefone. Mas, na verdade, o inventor do telefone, melhor, do teletrofone, foi um italiano, Antônio Meucci, né? E, aliás, eu tinha me esquecido, a palavra telefone é uma palavra grega. Tele significa distância ou distante, e fone, com PH, significa som. Então, telefone significa som distante, tá? Mas, afinal de contas, aonde que entra Joinville? Cadê Joinville? Cadê Joinville? Devem estar perguntando vocês aí do outro lado. Bom, eu tinha mencionado no primeiro vídeo, comentado, né? De um anúncio, de uma matéria que foi publicada em um jornal de 1907, de 2 de março de 1907, no jornal Comércio de Joinville, sobre a intenção da empresa Trinques e Grosenbacher de trazer o telefone para Joinville. Só que havia um porém. Bom, essa empresa, para que ela pudesse começar a explorar esse serviço telefônico, ela teria que ter a autorização da prefeitura. Na verdade, não era nem prefeitura, na época era conselho municipal. Então era a velha e burra burocracia brasileira já fazendo estragos lá em 1907. Obviamente eu tenho mais a contar sobre essa história e isso é para o vídeo seguinte. Então aguardem.